Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus nos abençoe nessa noite no estudo da sua palavra. Vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo de número 10. Nós vamos estudar hoje, Hebreus, capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 39. Nós vamos orar e conforme formos lendo a palavra de Deus, nós iremos trazendo a explicação da palavra. Pai bendito, nós pedimos a Tua bênção, pedimos, Senhor, a Tua bênção para o Teu povo. Nestes dias de quarentena, pedimos, Pai, que o Senhor fortaleça a fé do Teu povo. Que o Teu povo, Pai, não relaxe, mas que o Teu povo se fortaleça no Senhor, na palavra do Seu poder. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse texto de Hebreus, nós vamos ver mais uma vez a respeito da segunda vinda de Jesus. A questão aqui é a mesma que temos trabalhado nas últimas quartas-feiras, a questão de estarmos preparados para o retorno de Cristo. Não basta termos o conhecimento de que Jesus voltará, precisamos estar nos preparando corretamente para o seu retorno. O conhecimento, apenas o conhecimento não salva. A prática do conhecimento, sim, é uma evidência dos salvos. Hebreus capítulo 10, o versículo de número 25, nos fala claramente que o dia do Senhor se aproxima, e o versículo de número 37 diz: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Ou seja, claramente este texto é um alerta sobre o retorno, sobre o regresso de Jesus Cristo. O texto ele é complexo, merece um estudo aprofundado, porém nós destacamos aqui apenas três pontos que nós consideramos importantes para o nosso dia, para este dia. Então, queridos, em primeiro lugar, diante do dia do Senhor, diante do retorno de Cristo, não devemos deixar de congregar. Esse é o nosso primeiro ponto. Veja ali o versículo de número 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima. Aqui o autor de Hebreus nos diz que nós não devemos deixar de congregar. Ele nos diz aqui que esse é um costume de alguns, na verdade um costume pecaminoso, aqueles que se afastam da comunhão, eles enfraquecem na fé,
Por isso o autor de Hebreus diz que nós devemos fazer admoestações a estas pessoas, devemos exortá-las, admoestá-las a que estejam em comunhão, a que se esforcem para manter a comunhão, a que voltem à comunhão, porque o dia do Senhor se aproxima, o retorno de Cristo se aproxima, o dia de prestarmos contas a Jesus Cristo se aproxima. Queridos, nós precisamos da comunhão e precisamos buscar por ela. Nós precisamos amar a comunhão. Amamos o povo de Deus, amamos a igreja, por isso amamos a comunhão. Nós estamos diante de uma pandemia e por isso estamos proibidos pelo governo de nos congregarmos na igreja, de nos ajuntarmos na igreja, no termo que tem sido usado hoje, de nos aglomerarmos na igreja. Porém, nós podemos fazer isso de outras maneiras, até que tudo se normalize. Veja, não fazer adequadamente é melhor do que não fazer nada. Não fazer adequadamente é melhor do que não fazer nada. Nós podemos congregar, ainda que isso jamais será como o presencial, porque nada se compara a nos congregarmos presencialmente. Mas nós podemos sim nos congregar pela internet, podemos buscar comunhão, a comunhão pelo telefone. E eu digo aos irmãos, não espere essa comunhão, busque essa comunhão. Porque eu vejo alguns irmãos buscando essa comunhão e outros mais enfraquecidos dizendo, ninguém liga para mim. Queridos, não sejamos assim. Que nós tomemos a iniciativa, precisamos ser proativos no reino de Deus. Deus nos chama a servir, Deus nos chama a sermos proativos. E por que não devemos deixar de congregar? Para não esfriar, para não se afastar, para não se acostumar com uma vida sem comunhão com o povo de Deus. É na comunhão que nos edificamos, é na comunhão que somos abençoados, é na comunhão que somos fortalecidos. Então, diante da vinda de Cristo, diante do dia do Senhor que se aproxima, devemos buscar a comunhão. Se não podemos congregar, devemos buscar a comunhão. Como é possível nesses dias? 100% online. Praticamente a igreja tem vivido 100% online. Mas, queridos, a igreja é feita de gente e gente precisa de gente. Por isso devemos nos esforçarmos para mantermos o máximo de contato e comunhão nesses dias. Em segundo lugar, o autor de Hebreus nos diz aqui que diante do dia do Senhor, não devemos viver no pecado, não devemos viver deliberadamente ou esclarecidamente no pecado, ou de propósito ou propositadamente no pecado. Veja a partir do versículo 26, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que o autor de Hebreus está querendo aqui é nos exortar para, queridos, não vivermos no sono do pecado, para não vivermos nas trevas. Nós precisamos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aqueles que conhecem a vontade de Deus devem viver de acordo com a sua vontade. Aqueles que conhecem a lei de Cristo devem viver de acordo com a lei de Cristo. Veja ali o versículo 26. Ele diz,
que se vivermos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, ou seja, nós já recebemos o conhecimento da verdade, conhecemos a Deus, conhecemos a sua vontade, não estamos mais nas trevas, estamos na luz, já fomos tirados do reino das trevas e agora fomos colocados no reino da luz. Já não, os nossos pensamentos, os nossos desejos já não são mais dirigidos pelo príncipe deste mundo, mas agora os nossos sentimentos, desejos e vontades são dirigidos pelo Senhor. Temos pleno conhecimento da verdade. Por isso, queridos, diante da volta de Jesus, não devemos nos entregar ao pecado. Porque aqueles que conscientemente se entregam à prática do pecado, veja ali o versículo 26, a cruz de Cristo não fará expiação por eles. O versículo 26 termina dizendo, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, com Deus não se brinca. Muitas pessoas, elas pensam, elas brincam com o pecado, pensando que Deus vai perdoar depois. Queridos, Cristo morreu na cruz. Isso é algo sério. Não devemos brincar com o pecado. Não devemos brincar, não devemos viver uma vida que desvaloriza o sacrifício que Cristo fez por nós. Pelo contrário, a santificação demonstra o valor que o cristão dá ao sacrifício de Cristo na cruz. Aqueles que vivem deliberadamente no pecado, eles se colocam como adversários de Deus e receberão castigo de Deus. Veja o versículo 27. Pelo contrário, se vivemos deliberadamente no pecado, veja o versículo 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Na volta de Jesus, aqueles que vivem hoje deliberadamente no pecado, receberão o juízo de Deus, serão lançados no fogo, porque se colocaram como adversários de Deus. No dia do Senhor, não haverá misericórdia para essas pessoas. Veja o versículo 28. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. O que o autor de Hebreus quer dizer aqui é que na volta de Cristo não haverá misericórdia para aqueles que vivem hoje deliberadamente no pecado, mesmo tendo o conhecimento da verdade. Por quê? Porque vivendo no pecado, eles calcam aos pés o Filho de Deus. Ou seja, eles não valorizam o sacrifício de Cristo. É como se eles jogassem hoje ofensas à cruz de Cristo. Estão ainda hoje profanando o sangue da aliança com a qual foram santificados. E nós nos lembramos que temos uma aliança com Jesus todas as vezes que celebramos a Santa Ceia. Eu sempre lembro aos irmãos o texto bíblico que diz este cálice é o sangue da nova aliança. Queridos, não podemos viver no pecado, nós que temos uma aliança com Cristo Jesus. Não podemos ultrajar o Espírito da graça, como diz ali o final do versículo de número 29. Fomos salvos pela graça, mas um preço foi pago. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, por isso não devemos brincar com o pecado. Esses que se dizem crentes, mas que são, na verdade, mundanos, não receberão de Deus misericórdia, mas vingança. Veja o versículo de número 30 e 31. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Aqui, queridos, nós temos uma exortação severa a respeito da necessidade de nos prepararmos para o retorno de Cristo através de uma vida de santificação. Devemos nos afastar do pecado. Devemos deixar
tudo aquilo que desagrada a Deus e vivermos deliberadamente uma vida que o agrada. Uma vida que o agrada. Por isso não brinque com o pecado. Jesus está voltando. Em terceiro e último lugar, terceiro e último ponto, o autor de Hebreus, ele diz aqui que devemos suportar o sofrimento, sermos perseverantes no sofrimento, não deixarmos a fé no sofrimento, porque Jesus Cristo, ele está voltando. Queridos, o sofrimento faz com que muitas pessoas abandonem a fé. Esses dias de Covid-19, eu tenho certeza, muitos estão se fortalecendo na fé, muitos estão relaxando na fé e muitos estão abandonando a fé. Esses dias mesmo recebi uma ligação de uma pessoa dizendo que um parente seu estava deixando de crer. Queridos, quantas vezes a Bíblia nos exorta a respeito do sofrimento, do crescimento que o cristão deve buscar ter em meio ao sofrimento, em meio aos dias difíceis. Queridos, não devemos relaxar. Não devemos relaxar, mas veja o que o autor de Hebreus diz aqui. Veja o que ele diz, a partir do versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Como eu disse, esse texto é muito rico, muito profundo. Nós teríamos muito a dizer aqui, mas eu quero resumir com as seguintes palavras. Nós vemos aqui que os hebreus, quando eles receberam a Cristo, quando eles foram iluminados, eles passaram por muitos sofrimentos, muitos sofrimentos, sofrimentos diversos. O versículo 32 fala sobre grande luta e sofrimentos. Alguns foram expostos como espetáculos. Nós sabemos que muitos cristãos foram expostos como espetáculos nas arenas de Roma. Muitos foram humilhados, passaram por tribulações. Muitos foram presos, sofreram com grilhões. Muitos perderam os seus bens, como nós vemos ali no versículo de número 34, ou seja, eles se converteram e passaram por sofrimentos diversos. Por que isso? Por que isso? Porque o sofrimento, ele prova a fé. O sofrimento, ele separa a verdadeira igreja da falsa igreja. O sofrimento mostra aqueles que são de fato fiéis ao Senhor e aqueles que são infiéis. Porque os fiéis se fortalecem e os infiéis abandonam a fé. Os fiéis estão com Cristo a todo tempo, mas os infiéis, eles estão com Cristo só quando lhes convém. Alguns crentes, eles são consumidores. Eles vão na igreja só quando lhes convém, quando eles têm algo a receber. Mas os verdadeiros crentes, eles são servos. Eles buscam a Deus por quem Deus é. Eles estão prontos a servir. Estão prontos a servir. O que o autor de Hebreus quer dizer aqui é que é uma exortação para que a igreja não abandonasse a fé. Ele está dizendo, olha, vocês têm passado por tempos difíceis, mas não abandonem a fé. Mantenham a confiança em Jesus. Mantenham a confiança em Jesus e mantenham a confiança até o final. Porque se vocês o abandonarem agora, tudo que vocês já sofreram será perdido. É preciso perseverar
mesmo em meio ao sofrimento, e é preciso perseverar até o final. Veja o versículo 35. Ele diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Queridos, aqueles que perseverarem na fé, em meio às dificuldades, em meio a tempos difíceis como esse que nós temos vivido, o texto aqui diz que eles receberão 3 coisas, 3 bênçãos, 3 promessas. Primeiro, eles receberão um patrimônio espiritual. O versículo de número 34 diz isso. Porque não somente vos compadecestes os encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, ou seja, eles perderam os seus bens, mas tendo conhecimento de que possuíam patrimônio superior e durável. Patrimônio superior e durável. Queridos, essa é a primeira promessa. Aqueles que perseverarem firmes até o final, aqueles que não abandonarem a fé, eles têm a certeza de que há um patrimônio superior e durável esperando por eles na volta de Cristo Jesus. Esse patrimônio superior e durável pode ser a própria vida, ou pode ser um galardão, como mostra o versículo de número 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Nós não sabemos exatamente o que é ou o que será esse galardão, mas é uma promessa aos crentes, uma promessa aos fiéis. E nós sabemos que a salvação é pela graça, mas o galardão é pelas obras. Aqueles cristãos que permanecerem fiéis até o fim, que não abandonarem, eles receberão o galardão. Eles receberão a promessa. Veja o versículo de número 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Que promessa é essa? É a promessa da salvação, a promessa da vida eterna. A promessa da salvação, a promessa da vida eterna. E como nós nos apropriamos de tudo isso? Pela perseverança, pela fé. Veja o versículo de número 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? A fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos das promessas de Deus. É pela fé que nos apropriamos das promessas. É pela fé que nos mantemos perseverantes. Não vamos retroceder, queridos. Não vamos relaxar. Por quê? Veja o versículo 38, a parte B. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, para a condenação. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Concluindo, queridos, o dia do Senhor se aproxima, a volta de Jesus se aproxima. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Então, três coisas importantes. Não vamos deixar de congregar, não vamos deixar de ter comunhão. Vamos procurar manter a comunhão. Como é possível tê-la nesses dias? Não termos a comunhão como gostaríamos, mas termos uma comunhão por telefone, ou pela internet, pelas redes sociais, é melhor do que não ter nada. Segundo lugar, não vamos viver no pecado deliberadamente. Nós conhecemos a verdade, então não relaxe, não se entregue ao pecado, busque a santificação. Jesus está voltando. Em terceiro e último lugar, vamos ser perseverantes. Vamos ser perseverantes pela fé. Não vamos abandonar. Vamos nos manter perseverantes. E nós vamos alcançar todas as promessas que o Senhor tem para o seu povo. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Abençoe o teu povo, Pai, na comunhão.
que logo, Pai, tudo isso passe e voltemos então a congregar da maneira, Senhor, como deve ser. Mas, Senhor, neste momento, nos abençoe na comunhão como é possível tê-la agora. Pedimos, Pai, a santificação para o Teu povo, que o Teu povo, Pai, não relaxe nesses dias, que os irmãos não se entreguem ao pecado, mas que cada um busque a santificação, que cada sacerdote do lar busque a santificação da sua família. E nós, Pai, rogamos a Tua bênção, a bênção da perseverança, que nesses dias difíceis, ó Pai, que cada cristão se fortaleça no Senhor. Que, Senhor, que ninguém abandone a fé, mas que cada crente, ó Deus, se mantenha perseverante no caminho para a glória do Teu nome. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Ouça esse hino que fala a respeito da volta de Jesus. Aquele que vem virá, não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Que você esteja pronto para este dia. Breve o céu